O Vitória vai entrar em campo hoje para enfrentar o São Paulo e, como eu falei, o técnico Wagner Mancini tem problemas aí na escalação do time. O Vitória, enfim, parece ter acertado o sistema defensivo. Após passar 9 rodadas seguidas sofrendo gols no Campeonato Brasileiro, o Leão chegou à segunda partida consecutiva sem ter a defesa vazada, depois do empate em 0-0 com o Corinthians em Itaquera no último sábado. O Vitória foi muito bem, é o segundo jogo que não tomamos gols, né? E isso é importante quando você enfrenta equipes de poderio, equipes que podem chegar a título do brasileiro. Mas para o próximo jogo, Mancini não vai poder contar com a zaga titular. Canu levou o terceiro cartão amarelo e Aderlan, emprestado pelo time paulista, não poderá entrar em campo. A entrada do Bruno foi exclusivamente também por isso, mas também pensando já no jogo de terça-feira, onde eu não vou ter o Canu, não vou ter o Aderlan. Espero que rapidamente o Ramon possa estar apto a jogar, né? E que essa dupla de zaga de terça-feira seja Ramon e Bruno. O elenco rubro-negro nem voltou para Salvador. O time ficou na capital paulista e treinou no CT do Palmeiras, onde encerrou a preparação para o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo. Nesta terça-feira, o Leão encara o São Paulo às 9h30 da noite no Morumbi. Em 15º lugar na classificação, o Vitória soma 12 pontos. 3 a mais do que o Atlético Paranaense, primeiro time na zona de rebaixamento. Se não for derrotado pelo São Paulo, o rubro-negro baiano se garantirá fora do Z4 durante a parada para o Mundial. E os bastidores do Leão andam movimentados. O volante Arouca, que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Atlético Mineiro, deve ser o novo reforço de Mancini. Ele será envolvido numa negociação com José Wellison, que deve ir para o Galo. O Arouca, desde que dê certo, é um atleta que vai nos ajudar muito, né? Não sei em que pé que está a negociação já, né? Mas é um atleta destacado, que fez grandes jogos por Fluminense, por Palmeiras, por Atlético Mineiro, enfim. Né? Então é um atleta que não tenha dúvida que se vier vai somar e somar muito. Aí a fala do técnico Wagner Mancini, vamos falar um pouquinho. Primeiro, deixa eu apresentar ele, que chegou, Daniel Doria. Boa tarde, querido. Boa tarde, um pouquinho atrasado, mas estou aqui. Vai estar aqui, o importante é isso. Vamos falar do Vitória? São Paulo, hoje pela frente. O rubro-negro está fora da zona de rebaixamento e o objetivo é pontuar hoje para se manter assim para a parada na Copa do Mundo. Eu acho que o Vitória vai ter um pouco de dificuldade nos desfalques na zaga, né? Que foi uma zaga que realmente se encontrou nos últimos jogos. 2 jogos sem levar gol era uma coisa que a gente dificilmente imaginava, né? Para como estava a situação do Vitória no início. Hoje não vai ter o Canu nem o Aderlan, que foi um jogador que se adaptou bem. Me parece que ele está com muita vontade, né? Jogando com muita vontade, além de ser um cara que demonstra certa experiência. Então o Vitória vai ter uma zaga realmente um pouco mais inexperiente nesse jogo. Pode ser uma dificuldade, mas eu vejo... O Vitória tinha um tabu muito grande lá em São Paulo. Nunca tinha vencido um time da capital de São Paulo, na capital mesmo, né, contra um dos grandes de São Paulo. Conseguiu, no ano passado, tirar a invencibilidade do Corinthians. Já nesse último final de semana conseguiu um empate com o Corinthians. E eu acho que tem, pelo menos, como levar um ponto aí do São Paulo, já vai ser uma boa. A verdade é que o Vitória, ele não vai bem fora, né? O Vitória disputou 18 pontos fora de casa. Ganhou 5 e levou em 6 jogos 12 gols, ou seja, uma média de 2 gols por jogo. Sim. Quer dizer, se a defesa é o problema sério, a titular, imagina a reserva. Então, a gente espera que joga contra uma equipe que vem crescendo com o Diego Aguirre. E a gente espera que o Vitória possa, pelo menos, fechar aquela casinha, como fez, né, contra o Corinthians, e de vez em quando dar um soco lá. Porque quando não se está bem, não adianta querer sair de qualquer maneira para poder definir, né? Então, a gente espera que seja um jogo que depois, o tempo aí de um mês da Copa do Mundo, possa voltar com o vigor renovado e tentar melhorar a sua colocação no Campeonato Brasileiro. Na verdade, o Vitória precisa encontrar o equilíbrio, né? Ofensivamente funciona muito bem, tem o segundo, terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, mas defensivamente continua sendo a pior defesa do campeonato. Mas nas 2 últimas partidas, parece que o Mancini encontrou um caminho para encontrar esse equilíbrio, muito em razão da mudança não só
da entrada do Aderlan, mas também da entrada do Cedric. O Mancini foi muito resistente com o lançamento do Cedric e o Cedric se mostrou um jogador que deu uma consistência defensiva interessante ao Vitória. O Vitória melhorou bastante e deixou uma imagem extremamente positiva no jogo contra o Corinthians. Quem assistiu o jogo contra o Corinthians percebeu que o primeiro tempo do Vitória foi o melhor tempo do Vitória no Campeonato Brasileiro. No ano, talvez. No ano, talvez. Foi um jogo muito bom do Vitória, se impondo, tomando a iniciativa. Marcação forte, marcação na saída alta de em muitos bola. momentos. Inclusive, me lembrou muito o Vitória do ano passado, quando jogava fora de casa, que tinha essa marcação muito forte atrás do meio de campo, da linha do meio de campo, às vezes também fazendo pressão, e muito bem nas ligações do contra-ataque. Me pareceu muito o Vitória do ano passado, que acho que o Mancini estava tentando mudar, tornar o Vitória um pouquinho, que trabalhasse um pouquinho mais com a bola, né? E eu acho que ele está vendo que, na verdade, a melhor opção é voltar àquilo que ele fazia no ano passado. É por isso que eu acho que muitas vezes a cobrança no Mancini também cabe, porque o que o Vitória fez contra o Corinthians com esse elenco limitado mostrou que o Mancini, em muitas ocasiões, se equivocou na definição da estratégia, de jogar qualquer partida que fosse atrás da linha da bola, com a equipe toda recuada. É possível, mesmo com o elenco com muitas limitações, ser um pouco mais agressivo, e o Vitória fez um ótimo primeiro tempo. Segundo tempo, conseguiu sofrer, mas o Corinthians com muitas dificuldades para entrar na área do Vitória. Então, deixou uma boa imagem. Vamos dar uma olhadinha qual é o time do Mancini. A gente já falou que ele tem problemas aí na escalação, né? Alguns jogadores suspensos, o Canu está suspenso, o Aderlan não pode jogar por questão do contrato. E aí o time vai sofrer mais naquela dupla de zaga lá atrás. No gol continua o Elias, aí o Cedric, que apareceu bem na última rodada. Na lateral direita, a dupla de zaga, que é a grande novidade dessa equipe, com Ramon e Bruno Bispo. O Jefferson na lateral esquerda, aí aparecem no meio de campo Rodrigo Andrade, Lucas Marques, com Neilton, Rainer, o Alisson e André Lima. É o time que ele tem? É um pouco complicado, né? Porque eu acho assim que uma das coisas que o Vitória melhorou nos últimos jogos foi que o Ramon saiu ali da zaga, né? Que ele não vinha bem. Ele está sendo muito lento, tomando muita bola nas costas, jogando na zaga, e ele vai voltar para a zaga, né? Se for realmente essa formação. E ele deu ao Ramon aquilo que no ano passado ele encontrou e surpreendeu, volante, né? E ainda do lado do Bruno Bispo, né? Que a gente não sabe como é que tá, né? Eu acho assim, até para falar do Bruno Bispo, acho que o Vitória conseguiu meio que... No início foi muito ruim a crise, né? Que se instalou depois daquele Bavi. Mas eu acho que já conseguiram... meio que, vamos dizer que eles se esconderam, assim, não falaram muito, tentaram abaixar a poeira. E agora, o menino do foco. E agora a gente vê o Vitória um pouco mais estabilizado. E talvez assim o Bruno Bispo consiga jogar o seu futebol, que eu acho que ele tem potencial. Eu penso assim, e não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Vitória hoje vai fazer o 41º jogo dele na temporada. E se tratando de 41 jogos, você citar que ele fez um primeiro tempo melhor do ano, é muito pouco para um time que quer alguma coisa. Então, tem que se pegar firme para trabalhar firme. Não foi E outra coisa, não ganhou nada e se desclassificou de tudo. Tem esse detalhe também. Então não tem que se passar a mão, tem que trabalhar duro e só assim é que os jogadores vão tirar o Vitória dessa situação incômoda. Mas depois do que a gente viu no jogo com o Corinthians, aquele time do Vitória que a gente sabe que não inspira tanta confiança, principalmente com essas duas mudanças. Mas hoje contra o São Paulo, se mantiver aquela postura que a gente viu, o Vitória pode garantir aí pelo menos um empatezinho? A palavra é essa que você falou, é de confiança e estabilidade. Isso. Não é um time que inspira confiança, é um time que joga bem um tempo, não joga bem no outro, joga bem ou mais ou menos uma partida e não mantém, não é uma equipe constante. Então você tocou na palavra correta, é questão de ser uma equipe confiável, do torcedor ir para campo e saber, não, hoje o Vitória vai manter o padrão, vai manter o nível de apresentação de se jogar um campeonato brasileiro. E também vai enfrentar um adversário que vive um melhor momento em relação ao Corinthians. O Corinthians muito desfalcado. O Vitória não tem nada a ver com isso, fez um jogo consistente, mas vai pegar o São Paulo, que vive o seu melhor momento nos últimos anos dentro desse campeonato brasileiro. Está encaixado, né? Está encaixado. E vai gente, né? E vai gente. Quando eu falo também do Vitória... fala de uma melhora em relação ao que vinha acontecendo, né? Mas a gente sabe que o time do Vitória realmente não inspira confiança, é um time que tem muitas brechas no elenco ainda, né? Pode ter reforços, mas assim, a gente não consegue ver o Vitória fora da briga contra o rebaixamento ainda.
Você está assistindo a gente aí, já está mandando sua selfie? O nosso número na tela é 71986224760. Quero te ver na Bahia, quero te ver em Sergipe. E a questão do ataque rubro-negro, hein? Porque o gol, a defesa do Vitória até agora decepcionou, apesar de nos últimos 2 jogos estarem seguros aí sem sofrer gols, o que já deu um alívio, estão respirando. E o ataque que vinha funcionando bem, né, deu uma freada. O que a gente pode esperar para hoje? Eu acho que o Vitória perde muito com o André Lima ali na frente. Tem pessoas que dizem, é um artilheiro, é um jogador que se a bola sobrar ele faz o gol, mas perde muito a bola. Quando chega a bola nele, você sabe que a jogada vai acabar, entendeu? Se ele não estiver ali nas proximidades da área. Eu acho que o Vitória, mesmo quando tinha Denilson, que acho que ele ainda está, né? Tá ainda lá, mas não está sendo utilizado. Agora ninguém vê, por causa da negociação. É um jogador que tinha suas limitações técnicas, mas se movimentava, trocava de posição com o Neilton, com os outros jogadores. Eu vejo o André Lima como uma peça que mais atrapalha do que contribui. E talvez isso atrapalha um pouco porque o Vitória joga muito no contra-ataque, né? E aí o André Lima acaba sendo uma peça não muito útil, né? Eu vejo o Neilton tendo que armar e depois ele mesmo tendo que decidir também. A gente viu o Arouca ali aparecendo como uma possível novidade, uma contratação. E aí, gente? Olha, o Vitória que ano passado já sofreu com jogadores experientes, jogadores rodados e com salários altos, mais uma vez, no meu entendimento, vai cometer um grande erro em trazer o Arouca. Você pega o Arouca dos últimos 3, 4 anos, você vai observar que o Arouca tem poucos minutos em campo. Um jogador que já teve bons momentos, mas convive com um histórico de lesões. E um jogador que o Atlético Mineiro está jogando para o Vitória, quer se livrar de qualquer maneira em uma negociação envolvendo o José Wellison, que a direção anterior do Vitória errou, se equivocou no momento em que não buscou a renovação contratual de um atleta que tem apenas 23 anos e muito potencial. E o pessoal lá em Minas já está falando que é um contrato até dezembro, renovando para 5 anos com o José Wellison. Porque ele pode assinar um pré-contrato agora já. Exatamente. Então, o que a gente vê isso? Eu gosto muito de acompanhar o futebol daqui. E eu anoto lá nos meus relatórios a média de jogadores contratados por Bahia e Vitória em 11 anos. Beira a faixa de 45, 50 por temporada. É muito jogador. É muita gente vindo e você não tem como montar uma equipe, associar, entrosar uma equipe e entra jogador, sai jogador. Você vê o caso do Denilson aí, poderia estar sendo utilizado, está encostado, porque se jogar mais uma não pode ser transferido. Então tem essa série de coisas que a gente fica assim muito triste de não poder ter uma gestão tão frenética, tudo, sabe o que é, Edu, Rodrigo, Daniel? A gente vê a incompetência dos nossos gestores para negociar os jogadores que a gente tem aqui. O Zé Wellison é um jogador extremamente talentoso, verdade, que ele vai... Aí você vai negociar o Zé Wellison, que depois o Vitória vai acabar tomando prejuízo com isso, porque poderia negociar de uma forma muito melhor, e traz o Arouca, que é um jogador que está numa idade muito mais avançada, que não tem a mesma qualidade hoje do Zé Wellison, então eu não consigo entender esse tipo de relação. Na verdade, no caso, agora é um desespero, né? Porque o Vitória não tem mais o que fazer. O jogador já falta 6 meses para acabar o contrato. Ele pode assinar um pré-contrato. Mas é isso que eu estou falando. É uma coisa que você tem que pensar antes. Claro. Vai esperar o jogador ficar perto de ser liberado. Qual é o jogador promissor aí que a gente vai conseguir sem gastar? Os outros clubes estão ligados. E aqui todo mundo dorme. Exatamente. É impressionante. Essa que é a questão. Aí você forma um jogador que tem talento, sabe? Que poderia dar muitos frutos ao clube e simplesmente você praticamente perde. E lá em Minas, todos os lances do Zé Wellison que postaram em rede social são da época que ele jogava do meio para frente. Fazendo gol, batia falta, batia pênalti, entendeu? São lances assim tremendo. Eu olhava o vídeo e falei assim, puxa vida, mas o Zé Wellison, eu nunca vi o Zé Wellison jogar assim no time profissional. Porque você tá entendendo? O Wellison tem o quê? 4 anos de profissional do Vitória e, naturalmente, o Wellison, nesse período,
conviveu com elencos formados pelo Vitória muito ruins. E aí fica difícil o desenvolvimento do Atlético. Então, no Atlético ou no Vitória, no Atlético Mineiro, com um elenco mais qualificado, o potencial de crescimento do José Wellison é muito grande. Com certeza. O que nós temos que deixar claro também... Haja visto, só te interrompendo, Gustavo Blanco. Gustavo Blanco. Mas o que nós temos que deixar claro também é que a saída do José Wellison, que vai ser ruim para o Vitória, porque o Vitória não vai lucrar absolutamente nada, independe da vinda do Arouca. O Vitória vai estar errando duas vezes. Não precisa casar a negociação. Pode ser um outro ônus, é no mínimo um grande risco, né? Pois é. Complicado, viu?